Neste momento, daremos início à conferência Cenário Político Eleições 2022. Com a palavra, o senhor Murilo de Aragão, cientista político. Bom dia a todos. Cabe a mim abrir o evento hoje. Espero que eu não cause azia, má digestão com as minhas observações aqui da cena política brasileira. Bom, eu queria fazer um pequeno retrospecto para me colocar dentro do contexto das eleições e ter uma visão prospectiva do que pode acontecer com o Brasil a partir das eleições e da eleição do novo presidente. O que compõe o Brasil de hoje é uma mistura de boas e más notícias. É um passado que vem institucionalmente turbulento por conta de uma sucessão de eventos importantes, desde o mensalão, desde a própria eleição do Lula, passando pelo mensalão, passando pela aprovação da lei da ficha limpa, pelos protestos em 2013, pela lei anticorrupção, pela Operação Lava Jato em 2014, pela reeleição de Dilma e a forma com que ela geria politicamente o país, o impeachment da Dilma e a eleição de Bolsonaro. São todos movimentos que não foram movimentos normais dentro de uma trajetória política brasileira, ou melhor dizendo, foram movimentos normais dentro de uma consolidação de um processo democrático que nós estamos vivendo, uma democracia em construção. O que esse passado nos legou? Um presente complexo e um futuro duvidoso, porque anos atrás ninguém achava que o Lula, por exemplo, voltaria a ser candidato a presidente da República após sofrer toda a série de processos e investigações que ele e o seu partido sofreram, inclusive com delações de pessoas até do próprio partido a respeito de condutas e malfeitos praticados por eles. Mas, como no Brasil até o passado é incerto, como disse certa vez Pedro Malan, então tudo muda. Aqui o Brasil é uma roda gigante. Algumas vezes você está embaixo, outras vezes você está no meio para a direita, no meio para a esquerda, outras vezes você está lá em cima, no meio. Agora, esse Brasil de hoje ele é um copo d'água meio cheio e meio vazio. É uma figura de retórica surrada, mas é verdade. Não há nada melhor do que isso para descrever. A gente tem, desde 2016, um ciclo de reformas extraordinárias que nenhum país do mundo, entre as maiores economias do mundo, fizeram. Né? Vale aí dizer, nunca, como dizia o Lula, na história desse país, mas é verdade, as reformas, não ele, mas as reformas que foram feitas a partir do governo Temer são extraordinárias. E elas nunca foram devidamente valorizadas por nós mesmos brasileiros, porque há também entre nós uma espécie de síndrome de vira-lata, descrita pelo Nelson Rodrigues, e também pelo fato de que o governo não agrada o pensamento médio, nem o governo Temer agradava o pensamento médio politicamente correto do país, então não cabia valorizar as realizações que a nossa sociedade e o nosso governo fizeram nesses últimos anos. Eu aqui mesmo, nesse palco, na semana passada, eu moderava um debate com o ex-ministro Tarcísio de Freitas e fiz uma pergunta que dizia: ministro, o Brasil tem uma imagem tão ruim lá fora, como é que o senhor conseguiu atrair quase 900 bilhões de reais de investimentos em concessões e privatizações? Ele disse: muito simples, eu viajei o mundo inteiro divulgando
em roadshows o programa, explicando as vantagens, explicando as regras, explicando o ambiente regulatório, institucional, e a explicação gerou esse tipo de reação. Ou seja, é uma reação muito positiva. Quer dizer, enquanto todo mundo fala mal do Brasil, a infraestrutura captou 900 bilhões de reais em investimentos. Prova que uma história bem contada e com fundamento tem um retorno muito positivo. Mas, infelizmente, o Brasil não conseguiu mostrar esse vaso de água, esse copo de água meio cheio, com essas reformas que foram feitas e com outras coisas que nós devemos considerar também. A dívida interna controlada, mesmo após uma pandemia, 380 bilhões de dólares de reserva, uma agroindústria muito forte, gerando saldos positivos, poderes compartilhados para o bem ou para o mal. Eu sei que há certo mal-estar com atitudes que vêm da Justiça Eleitoral ou do próprio Supremo Tribunal Federal, e há excesso, sem dúvida, há ativismo, sem dúvida, mas, por outro lado, nós vivemos não mais uma situação de hiperpresidencialismo, onde o presidente da República mandava em tudo. Hoje o Brasil vive uma situação de poderes compartilhados, o que, ainda que paralise as decisões, ou que faça as decisões demorarem um pouco mais, mas é um processo mais democrático, onde ninguém manda no Brasil sozinho. E isso, a todos vocês, e a mim também, que sou empresário, interessa saber que existem instâncias de recurso quando nós não pudermos ser atendidos pelo governo ou não ouvidos pelo governo. Outra questão muito importante é a mobilização da sociedade. A sociedade brasileira ela tem hoje um nível de mobilização muito interessante. A prova dessa nova realidade está no número de vetos que foram derrubados no Congresso Nacional, agora no governo Bolsonaro. De um lado, revela que os vetos são votados. Alguns aqui podem lembrar que, até 2015, os vetos presidenciais eram engavetados no Congresso. Um dia, o então presidente Eduardo Cunha e acho que o Renan Calheiros, no Senado, resolveram votar os vetos e botar uma regra que, se não votar veto, vai começar a bloquear a pauta. Votaram mais de 300 vetos, inclusive do Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II e Dilma I, porque era muito fácil, o governo vetava e engavetava, não deixava votar. Isso acabou. E, quando se vota o veto, você nota a reação da sociedade se mobilizando para derrubar o veto. Foi assim na lei da falências, lei de falências, na lei de liberdade econômica, na lei das telecomunicações e em outras tantas leis que houveram vetos. Então, essa mobilização da sociedade é muito importante. Nós não podemos descuidar do papel que entidades como o Aço Brasil têm na formulação de políticas públicas no Brasil. Não estamos desarmados no bom sentido. É evidente que falar hoje em desarmado e armado pode causar um certo frisson, mas, eu digo, nós não estamos desarmados de instrumentos de mobilização, de participação para defender os nossos interesses. E eu falo isso porque não há como ficar esperando que o presidente da República, seja ele qual for, será um padrinho, será um godfather que vai cuidar dos interesses de vocês. Não. Se vocês não forem à luta dos seus interesses, ninguém vai defender os interesses de vocês. Essa é a regra. Eu ainda completo aqui o nosso copo cheio com a lei de compliance, que melhorou muito. Isso foi um processo que a sociedade brasileira incorporou do exterior a partir de 2010, ganhou muita densidade no país, e que depurou em muito as relações entre o setor privado e o setor público. E quem trabalha sério, um setor sério como é o do aço no Brasil, ter compliance, transparência, menos opacidade nessas relações é muito positivo. E isso também envolve a lei de corrupção, anticorrupção, que deu base à Operação Lava Jato, e que, de alguma maneira, quebrou um pouco aquele capitalismo de laços tão bem descrito pelo professor Sérgio Lazzarini.
Agora, por outro lado, qual é o copo vazio, meio vazio? É a polarização exacerbada. Ela não é nova, ela vem desde o processo de governabilidade, de governança política da Dilma. A Dilma, pela maneira de governar, ela provocou uma polarização, porque o modelo dela de governar era um modelo de confronto, não era um modelo de consenso, que foi o modelo que o Lula e Fernando Henrique usaram no Brasil. O Brasil funciona muito bem dentro de um modelo consensualista. Quando entra no modelo de confronto, as tensões se sucedem e enfraquecem o governo. Essa polarização que hoje existe, ela enfraquece também o governo Bolsonaro, porque se dá muito mais atenção à polarização do que às realizações do governo. Ninguém dá bola para o que o governo fez de bom. O governo Bolsonaro, se fizer uma visão, uma mirada crítica, teve grandes realizações no ambiente de investimento, no ambiente de desburocratização, na questão tributária, no encaminhamento do Brasil para a OCDE, nessas reformas que o governo Bolsonaro continuou, essas reformas iniciadas no governo Temer, enfim, mas isso tudo fica soterrado pelas más notícias e pelo caráter confrontacional do próprio presidente, que fica em bate-boca, ora com a imprensa, ora com a justiça, e que termina gerando um ambiente desagradável no país. Não é culpa dele apenas, mas é uma culpa de uma cultura que não é nossa, essa cultura de polarização. Outro ponto é a judicialização da política. A gente tem que estar muito atento a isso, porque a própria política provocou a judicialização da política, porque alguém tem que entrar no Supremo pedindo uma decisão, mas isso se transformou numa guerra onde, claramente, o Brasil virou um país tricameral. Não há decisão do Congresso relevante que não seja questionada no Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a lei da autonomia do Banco Central, entre outras tantas. Todos os dias que se aprova uma lei no Congresso, alguém vai lá e judicializa. Judicializa porque hoje é fácil judicializar. Entidades, associações, sindicatos, partidos, e o próprio Ministério Público, a AGU, enfim, tem muita gente com poder para questionar as leis aprovadas no Congresso. Outra questão foi o retrocesso da lei da Operação Lava Jato, e esse retrocesso, evidente, tem duas vertentes. Uma vertente são as fragilidades da Operação Lava Jato. A Lava Jato pecou pelos ativismos, com a complacência da elite brasileira, a elite brasileira torcendo pelo fim da corrupção, aceitou que várias ilegalidades fossem cometidas ao longo do processo e que terminaram sendo desvendadas quando a temperatura mediática baixa, e aí os agentes começam a se movimentar para neutralizar os efeitos da Operação Lava Jato. Enquanto que a própria operação, se fosse melhor encaminhada, se fosse encaminhada com maior pragmatismo, provavelmente os seus efeitos seriam menos retumbantes, menos espetaculares, mas muito mais consistentes para o futuro do país. Ontem mesmo eu almoçava com o ministro do Supremo, ele comentava que achava que a solução que deveria ser dada lá atrás era que as empresas fossem vendidas a outros grupos e prosseguissem existindo, porque elas eram empresas tecnicamente extraordinárias, mas o ambiente que se instalou praticamente inviabilizou a existência dessas empresas, além dessas múltiplas instâncias de penalização. A empresa faz um acordo de leniência com a Justiça, mas não vale para a Receita, não vale para a CGU, não vale para a AGU, não vale para o TCU. Então, a empresa fica numa gincana permanente que termina com ela morrendo, né, sem condição de cumprir tudo que ela é obrigada a fazer. Nós temos também um desempenho econômico errático, ainda, né, que é muito abaixo da nossa capacidade, e agravado pela situação da pandemia, que destruiu ainda parte da economia informal, que é uma espécie de colchão de segurança social no Brasil. Sem economia informal, na sua intensidade, provavelmente nós teríamos situações de maior turbulência social no país. E a gente tem a questão ambiental, que é mal posta tanto pela forma de ser fiscalizada,
quanto também comunicada. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Aqui, alguém, se matar um urubu, pode ser pego em flagrante e inafiançável. Enfim, e por aí vai. Obriga-se a preservar pedaços importantes das fazendas. A Europa não manda ninguém tomar conta ou obrigar a conservar áreas. Enfim, o problema nosso é a implementação da lei, uma lei boa, mas que não tem, e principalmente nos setores mais distantes dos grandes centros, nós não temos a capacidade. E, além do mais, também, responsabilidade ambiental é do município, do Estado e da União. Então, não é só responsabilidade da União. Há que se considerar que os municípios também têm que cuidar do meio ambiente e os estados também. Mas, não importa, a imagem fica ruim e nós temos aí esse paradoxo. O Bolsonaro chega à eleição numa situação desconfortável, porque, se ele tivesse tido uma boa capacidade de comunicação do governo, e se tivesse tido a capacidade de não provocar tantos conflitos com alguns setores da imprensa e do próprio judiciário, provavelmente ele estaria hoje com mais 5 ou 10 pontos à frente. Mas, se não ganha jogo, esse é o cenário que nós temos. E qual é o cenário que nós temos? É uma polarização que parece consolidada entre o Lula e Bolsonaro. O Lula joga no vestiário, né? Ele está lá no vestiário, esperando ser declarado campeão, ele não quer ir para a pista, ele não quer ir para o campo, porque ele teme que, quando ele se expor, ele pode ter desgastes, né? Porque tem uma mala sem alça atrás dele, que ele tem que carregar, e a rejeição que o próprio PT tem. Eu conversava com alguns políticos importantes e nós dizíamos, se o Lula tivesse ido para o Kassab ali em abril, ele estava com 60% dos votos, porque se ele se livra da família, né, entre aspas, do entorno do PT, ele ganhava a eleição com muito mais facilidade, porque ele tem que carregar o PT junto para, inclusive, os projetos ideológicos e políticos do partido. Agora, essa polarização, ela ocupou o espaço que poderia ser da terceira via. A terceira via está demorando, e demorou, aliás, a terceira via perdeu o trem. Eu digo que hoje, só se pegar um táxi ultra rápido e correr para a próxima estação para tentar embarcar, mas está difícil, muito difícil, porque não há, até agora, uma tendência de se materializar um pensamento de terceira via que existe em um candidato que incorpore essa narrativa. Existe a possibilidade de Ciro, ontem, Paz e Amor, né, conseguir alguns votos, conseguir voltar aí a 8%, 9%. A Simone pode começar a subir um pouco também, mas isso são todas possibilidades bastante, não digo remotas, mas improváveis pelo ambiente. Eu não descarto completamente a possibilidade de uma surpresa, como já aconteceu. O próprio Dória aqui saiu muito abaixo em agosto e conseguiu se eleger governador. Então, isso tudo pode acontecer, ainda mais pelo fato de que esta eleição é uma eleição de rejeição, uma eleição que as pessoas não querem o Bolsonaro e não querem o Lula. Um expressivo volume de eleitores não querem um nem querem outro. Não é uma escolha afirmativa, uma escolha positiva. Por exemplo, na eleição de 2018, a escolha foi a favor da reforma política, contra o mundo político. Não era uma rejeição pessoal, era uma rejeição institucional. Hoje não. Hoje a gente tem uma rejeição pessoal. Em sendo uma rejeição pessoal, você pode mudar de candidato pelo desejo de derrotar o outro. Então, existe essa possibilidade, sim. Isso é a esperança remota da terceira via. Aliás, a terceira via está igual aquele jogador famoso, Amaral, né, que dizia assim, a esperança é a única que morre. Né? Então,
Isso aqui foi para eu poder beber um pouco de água agora. Aqui. Esse cenário aqui traz uma possibilidade. Em eleição, a gente não pode bater o martelo, não pode chegar e dizer, vai acontecer isso. Isso aí não existe, né? Isso aí é chute. Mas existem tendências, né? Existem algumas tendências. A tendência é baixa probabilidade de terceira via, não é uma impossibilidade, mas a probabilidade é baixa. Polarização Lula-Bolsonaro, decisão em segundo turno, e Lula é favorito, mas existem questões aí que estão em aberto. Primeiro, a resiliência do Bolsonaro. Bolsonaro apanha todo dia, toda hora, fazendo coisas boas e fazendo coisas ruins. Isso gerou uma situação interessante. Ele passa a ter uma espécie de casca grossa, em que tudo que se fala mal dele já foi dito, e é repetido. E aí já perde o impacto. Já perde o impacto, ele não causa impacto. Isso é o primeiro ponto. E, ora, se ele chega a 38%, no nosso tracking já chegou a 40%, ele já chegou a 4 pontos de diferença do Lula no nosso tracking, que é feito a cada 6 horas, com questionários online. É impressionante isso. É impressionante a resiliência dele. Ou seja, existe um núcleo de pessoas na sociedade brasileira que gostam do Bolsonaro, independente da opinião publicada. Primeiro ponto. Segundo ponto, Bolsonaro tem mobilização, o Lula já não tem mobilização. A mobilização da esquerda tradicional, que foi tradicional nos anos 70, final dos anos 70, anos 80, que todas as grandes manifestações no Brasil eram feitas e organizadas pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos ligados a esses partidos, deixou de existir em 2013. 2013 foi uma grande surpresa para o mundo da esquerda, que, de repente, a sociedade vai para a rua questionar o governo. Esse é o primeiro momento. Depois veio a questão do impeachment, que trouxe uma mobilização extraordinária contra a Dilma. As pessoas não lembram, mas que tinham milhões de pessoas na rua pedindo a saída da presidente Dilma. Isso, obviamente, não foi da esquerda. Então, hoje, se nós olharmos a capacidade de mobilização dos apoiadores de Bolsonaro, é impressionante. Todo mundo aqui deve falar assim, pô, mas como é que pode? Os eventos do Lula ali tem uns gatos pingados, o evento do Bolsonaro está cheio de gente. Isso aí é um comentário recorrente entre nós aqui, não tenho dúvida disso. Então, esse fato é impressionante. Quarto fato é que o Bolsonaro tem apoio em 3 setores que são muito mobilizados, que é a família militar policial. E quando eu falo militar policial, não é o policial, mas sim a família, né? A mulher, os filhos, os parentes de militares, os militares da reserva, que compartilham, em boa parte, dos valores que o Bolsonaro defende. Depois vem os evangélicos e depois vem o agronegócio. Todos com grande importância. Essa mobilização dá uma vantagem extraordinária ao Bolsonaro na hora da eleição, porque o voto elegante do anti-bolsonarismo da esquerda liberal, dos intelectuais de Ipanema, Leblon, aqui dos Jardins, indignados com o discurso politicamente incorreto dele, ele contamina a parte da sociedade, mas não mobiliza a sociedade. Quem mobiliza na sociedade é quem acha que o outro poderá prejudicar diretamente os interesses desses 3 grupos que eu mencionei. Então, isso faz com que a eleição fique ainda indefinida, e principalmente pelo fato de que, economicamente, o Auxílio Brasil tende a trazer efeito positivo ao Bolsonaro no eleitorado DIE. Isso eu perguntei a vários deputados do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, e eles disseram, isso não tenha dúvida, quando chegar é o dinheiro do Bolsonaro.
Isso tem capacidade, sim, de mexer, porque é um dinheiro que chega. O governo, tão desatento, até 3 meses atrás, ainda distribuía o auxílio emergencial, na época, com o cartão Bolsa Família. Então, eles mudaram agora para o auxílio emergencial. Não todos, mas uma boa parte já recebe o cartão com um novo nome, ou seja, que já se atribui ao governo Bolsonaro essa iniciativa. Então, essas coisas podem fazer que a eleição tome um rumo inesperado, mas, sem dúvida, ou seja, inesperado para a opinião pública, já que colegas de análise política chegaram a dar 70% de chances para o Lula ganhar. Eu não gosto dessas previsões, né? Eu não gosto de fazer previsão percentual, porque no meio do caminho existe uma pedra, existe uma facada, existe um avião, existe uma crise mundial, existe um terremoto, existe uma pandemia. Ou seja, o acaso ele tem sempre um voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos, como disse um personagem de Machado de Assis. Então, essa questão de probabilidade é num ambiente estéril, onde nada demais vai acontecer. Se nada demais acontecesse, o Lula é o favorito, não tenha dúvida, porque ele tem menos rejeição, ele lidera. Historicamente, quem lidera até julho, em julho, ganha as eleições. A única exceção foi com Fernando Henrique, que não liderava em julho. Mas, considerando um ambiente e essas características, eu posso dizer que a eleição ainda está indefinida. Bom, isto posto, o que vai acontecer com o Brasil? Vamos considerar um governo Bolsonaro e um governo Lula. O Bolsonaro é claramente mais do mesmo, e ele vai buscar continuar com a sua agenda, e provavelmente ser mais institucional, porque ele, como todo político, vai pensar em eleger seu sucessor, e ele terá que ser mais institucional para fazer isso. Isso significa que, provavelmente, ele tenha menos conflitos institucionais. Mas isso tudo é uma projeção de uma figura que é altamente mercurial, que é que opera com base nos humores, que opera nas reações, né? E que comete sincericídios, né? Ele fala o que vai na cabeça, né? Então, isso é uma característica que a gente deve considerar. Por outro lado, ganha força o Paulo Guedes e a equipe econômica, porque, sem dúvida, se ele for reeleito, ele deve essa eleição à economia. Ele deve a eleição à deflação, ao desemprego que está caindo, ao PIB está crescendo e ao Auxílio Brasil. Quer dizer, então, são todos efeitos econômicos, claro, e com também a gestão do Banco Central. Então, esses efeitos econômicos tendem a favorecer o presidente no poder. Enfim, então, o governo terá uma equipe econômica mais forte, terá um projeto de concessões e privatizações muito robusto nos próximos anos, terá muitos investimentos vindo ao país. Como eu disse, né, o Brasil com a imagem horrorosa lá fora, mas tem 900 bilhões de investimentos. Eu mesmo tenho lá na Arco Advice, nós temos clientes, grandes fundos soberanos, fundos de pensão, que colocaram dinheiro grosso no Brasil, mesmo no ambiente de turbulência. Se olhassem a mídia, né, opa, não vou investir, mas quando vai além, quando a pessoa faz o dever de casa, ele consegue descobrir que o Brasil tem grandes oportunidades. Tem áreas ruins de investir, mas tem áreas muito boas de investir. E outra coisa que eu digo, também, principalmente aos estrangeiros, as instituições no Brasil são muito boas, as instituições públicas e as instituições privadas. Onde estão as instituições privadas da América do Sul? Onde estão as indústrias, as empresas da Argentina, por exemplo? O que sobrou na Argentina? São todos embora, moram tudo em Paris, Madrid, não querem nem mais ir lá. Já desistiram do país. Venezuela é a mesma coisa, aqui não. Aqui um Gerdau não desiste do Brasil. Uma Vale não desiste do Brasil. Uma JBS não desiste do Brasil. A BRF, a VEG, a Embratel, ou a Embraer, tantas empresas grandes, o Bradesco, o Itaú, né, o BTG,
Safra, XP, quer dizer, o Brasil tem instituições privadas muito fortes. Isso é um fator de estabilidade e que impede que qualquer governo que venha adote medidas extremas e radicais. Evidente que o Lula de hoje, aí falando do Lula, o Lula de hoje não é o Lula de 2003. O Lula de 2003 era um Lula com 30 bilhões na carteira, com dúvidas sérias sobre a política fiscal, com dúvidas sérias de credibilidade e de gestão econômica, e dúvidas sérias ainda com relação a posições ideológicas tradicionais contra a privatização, contra o FMI, contra isso, contra aquilo. Hoje, o Lula, se ganha, ele olha para o cofre, tem 380 bilhões de reservas, tem a dívida 77% financiada por brasileiros, porque isso é uma grande prova de confiança do brasileiro. A dívida interna no Brasil é 80% a 90% financiada por nós, em reais. Vê se a Argentina consegue financiar a dívida dela. Não, ninguém acredita no Tesouro argentino. Não, Deus me livre, não, pelo amor de Deus, esquece isso aí, joga, não, vou usar isso como papel higiênico, esse título aí, porque daqui a pouco vocês vão dar um calote. Então, o Lula chega com um governo muito arrumado, porém, a diferença que eu vejo, e que é, vamos dizer assim, elementos estabilizadores, é o fato das instituições brasileiras privadas, das instituições públicas também, do judiciário forte, para bem e para mal, mas forte, ou seja, você pode recorrer ao judiciário, você tem diálogo com o judiciário, e, sobretudo, o fato que, desde 2015, nós vivemos um semi-presidencialismo. Isso, eu vou encerrar minha palestra aqui para responder perguntas, se vocês quiserem, mas é muito importante. O presidente da República, que assume em 2003, em 2003, ele era muito mais poderoso do que o presidente que hoje está em vigor, está no exercício e de 2023. 2023, o presidente tem menos poder nas medidas provisórias, não consegue modular as emendas parlamentares do orçamento, não modula a emenda de bancada, da bancada do Rio Grande do Sul, bancada de Santa Catarina, do Acre, no orçamento. Criaram o chamado orçamento secreto, que, de alguma maneira, também o presidente perde o controle direto de usar esse dinheiro para construir maiorias, e, com isso, hoje, o homem mais poderoso, depois do presidente da República, é o presidente da Câmara dos Deputados. E por que ele, não o do Senado? Porque ele também tem a chave do impeachment na mão. Então, ele fica com a chave do impeachment. Porque todo dia chega um pedido de impeachment, mas ele engaveta. O dia que ele acordar de mau humor, ou por alguma outra razão, ele pode abrir a gaveta, tirar um pedido de impeachment e iniciar um processo que causaria um tumulto imediato na governabilidade. Então, o presidente da Câmara, ele é um homem-chave dentro do processo político brasileiro. E o presidente do Senado também. E o presidente do Banco Central também, porque ele tem o controle da política monetária e da política cambial. Vocês viram que eu não falei ainda, e aí vem o presidente do Supremo também, porque o poder da caneta do Supremo é muito forte, e depois o ministro da Economia. Enfim, então, este é o mundo de divisão de poderes que o Lula não está acostumado a governar. Ele governava com a caneta na mão e construindo maiorias, e mesmo assim ainda tiveram que se meter lá naquela questão do mensalão. Hoje, quem constrói a maioria é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque eles são eleitos com a maioria. Eles são eleitos com maioria. E eles fazem acordos lá dentro, e esses acordos eles constroem a maioria. Então, alguém não pode governar contra o presidente da Câmara e contra o presidente do Senado. O PT, todas as vezes que se meteu a eleger o presidente da Câmara, teve problemas sérios. Teve problema quando elegeu o Arlindo Quinalha, o Aldo Rebelo ficou chateado. Aí, quando ele tentou eleger o Greenhalgh, ganhou o Sebastião lá do baixíssimo clero. Enfim, e quando a Dilma tentou novamente eleger o Arlindo e perdeu para o Eduardo Cunha, ela selou o destino do seu governo. Ali ficou claro que o governo dela não ia dar certo. Então, o que eu quero dizer é que nós temos um Brasil diferente,
e que ele poderá ser melhor ou pior, sobretudo, se nós como sociedade civil, como produtores, como empregadores, como trabalhadores e como organizadores do trabalho, não nos posicionarmos nas agendas de interesse do país. Eu fico por aqui e fico à disposição para responder alguma pergunta. Muito obrigado.